Olá, pessoal. Hoje teremos mais um encontro virtual aqui, em razão da pandemia, que nos desautoriza a ter encontros presenciais, mas o nosso encontro virtual também é apto a transmitir o conteúdo objeto da nossa disciplina, Direito Civil 2, no Uniesp. Então, me dirijo, portanto, aos alunos do P3 Manhã, que cursam a disciplina Direito das Obrigações. Através do encontro de hoje, nós vamos estudar as obrigações indivisíveis, que são aquelas compreendidas entre o artigo 257 e 263 do Código Civil. Quando a obrigação ela tem um só credor e um só devedor, não há dúvidas sobre a quem deva pagar, nem tampouco de quem se deve exigir, já que a obrigação tem em cada um dos seus polos apenas uma só pessoa. A dificuldade surge quando em cada um desses polos existe mais de uma pessoa. Então, nessa hipótese, como pagar uma quantia que tem duas pessoas como credoras? Então, a resposta a essa indagação passa pela análise da divisibilidade ou indivisibilidade da prestação. Porque se o seu objeto for algo divisível, não há dúvida de que a obrigação deve ser dividida em tantas quantas forem as pessoas relacionadas. Então, se há, portanto, dois credores da quantia de R$ 1.000, é porque R$ 500 deve ser dado a cada um deles, em razão da aplicação de um princípio que rege as obrigações divisíveis, que é o princípio contido no artigo 257, segundo o qual, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os devedores ou credores. Então isso quer dizer que, vamos ilustrar com um exemplo, a Mega Sena sorteia R$ 100 milhões e são 4 o número de vencedores desse sorteio. Então isso quer dizer que ela pegará a obrigação de R$ 1 milhão e rateará entre os seus vencedores diante da divisibilidade da prestação. Então não há dúvida, portanto, nem maiores dificuldades a compreender esse princípio, segundo o qual as partes se satisfazem com um concurso. A dificuldade se inicia quando a verificação da prestação indica ser ela indivisível. Então, imaginemos a seguinte hipótese. O professor sorteia em sala de aula um livro para aquele que respondeu a determinada questão. E 2 alunos trazem essa resposta correta. Então, como dividir o livro, que é uma prestação indivisível, entre 2 alunos? Haverá a possibilidade de rasgar o livro pela metade e dar uma parte a cada um deles? Certamente que não, em razão do atentado provocado contra a unidade da prestação. Então, por essa razão, é que o direito disciplina como é que devem ser pagas e como devem ser exigidas as obrigações indivisíveis, que são aquelas que, por ordem natural, como seria um animal, por convenção, que as partes tratarem num contrato, ou por motivo de ordem legal, são indivisíveis. Então essas são, portanto, as 3 espécies de indivisibilidade. A indivisibilidade natural, que decorre da própria natureza da prestação, como é um animal, como é um determinado objeto que não pode ser fracionado. Ela também pode ser a indivisibilidade estabelecida por convenção, que é através do acordo de vontades. Então, se eu disciplinar o pagamento de uma quantia de uma só vez, eu não poderia ser obrigado a recebê-la por partes, diante da indivisibilidade imposta sobre ela a título de vontade, e também pode a indivisibilidade decorrer de motivo de ordem legal. Então, a lei, em algumas passagens, também estabelece a indivisibilidade de algumas prestações. Então, sendo, portanto, a prestação indivisível, por motivo de ordem natural, legal ou convencional, o pagamento, tá certo? E a exigência dele se farão na forma disciplinada pelo Código Civil. Então, as espécies de indivisibilidade, além daquelas que nós falamos,
que classificam a indivisibilidade a partir da causa que ele justifica, convencional, legal ou natural, nós também podemos classificar a indivisibilidade em ativa e passiva. Quando nós falamos em indivisibilidade ativa, é porque há uma prestação indivisível e multiplicidade de credores. Na outra hipótese, se tratar de indivisibilidade passiva, nós estamos diante de uma obrigação que tem por objeto prestação indivisível e que tem vários devedores dela. Então, isso ilustra, portanto, a indivisibilidade ativa e a indivisibilidade passiva. A regra geral, que permite que a gente compreenda como se dá o pagamento e se dá a exigência das obrigações indivisíveis, é feita a partir da seguinte premissa. Se a obrigação ela tem por objeto prestação indivisível, não há como exigir uma parte de um e uma parte de outro, diante da necessidade de manutenção da unidade da prestação. Então, por essa razão, é que, se for a indivisibilidade ativa, tá certo? Qualquer dos credores poderá exigir a obrigação por inteiro. E se tratar de uma indivisibilidade passiva, eu poderei exigir a prestação inteira de qualquer dos devedores. Então, isso traz um certo ônus para as partes, porque caso seja a indivisibilidade ativa, eu exigirei enquanto credor tudo, a despeito de não ser o dono do todo. Só exigirei tudo para manter a unidade da prestação. E se devedor for, eu poderei ser obrigado a pagar por inteiro, a despeito de não ser devedor de toda a extensão da dívida. Mas, ainda assim, a pagarei por inteiro diante da necessidade de preservação da unidade da prestação. Então, quando se tratar, portanto, de obrigação indivisível, isso atrai a responsabilidade por inteiro e afasta a responsabilidade por parte, que é típica das obrigações divisíveis. Então, estabelecida essa primeira premissa, é possível, portanto, caminhar para a próxima. E a próxima ela é esclarecida com a seguinte constatação. Olha, se eu for o credor da obrigação indivisível, eu poderei reclamá-la por inteiro. Mas isso não quer dizer que eu usufruirei de todos os bônus sozinho. Eu terei que distribuir o bônus no segundo momento entre os demais credores. E se for o caso de devedor de obrigação indivisível, eu poderei ser obrigado a arcar com todo o ônus. Mas isso é feito no primeiro momento para manter a unidade da prestação, mas no segundo momento acredita que permite que esses ônus sejam distribuídos. Então, embora no primeiro momento a obrigação indivisível imponha uma responsabilidade pelo conteúdo inteiro da obrigação, tanto a permitir que o credor exija tudo, quanto ao devedor pagar tudo, no segundo momento, o credor que recebeu tudo tem que distribuir o equivalente pecuniário entre os demais credores, da mesma forma que o devedor exigido por inteiro tem direito, no segundo momento, a exigir dos demais devedores o equivalente pecuniário de cada um. Então, tanto os ônus quanto os bônus são, no segundo momento, divididos, de acordo com o que reza a legislação. Então, vejamos, portanto, o que diz o artigo 258, que trata das espécies de indivisibilidade. Então, esse artigo dispõe: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Então, isso ilustra, portanto, as hipóteses de indivisibilidade convencional, indivisibilidade legal e indivisibilidade natural. Já o artigo 259, que é o dispositivo seguinte, ele vai tratar da regra da indivisibilidade passiva. Então, pela leitura do dispositivo, vocês verificarão que o devedor da obrigação indivisível pode ser chamado a pagá-la por inteiro, mas no segundo momento pode voltar-se aos demais devedores e exigir, através da sub-rogação, a satisfação da cota de cada um. Então, se eu, enquanto devedor, sou obrigado a pagar um livro que custa R$100 e aquela dívida tinha por devedor 2 pessoas,
Eu pagarei o livro de R$ 100 ao credor e, no segundo momento, exigirei R$ 50 do outro devedor, a fim de que os interesses se equalizem. Então é isso que diz, portanto, o artigo 259, quando apregoa: se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. No segundo momento, contudo, o parágrafo único estabelece: o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Esse termo subrogação quer dizer substituição. Então, quando o credor recebe a prestação por inteiro, isso implica na sua satisfação. Contudo, não implica na desoneração dos demais devedores, que haverão ainda de pagar, não mais ao credor que está satisfeito, mas sim ao devedor que por eles pagou, em razão da indivisibilidade da prestação. É por isso que, embora no primeiro momento o devedor seja obrigado a pagar tudo, no segundo momento ele pode se prevalecer da subrogação para substituir-se a pessoa do credor e exigir dos demais devedores o equivalente pecuniário de cada um, que representa a cota que cada um mantinha na dívida exigida. No artigo 260, por outro lado, nós estamos na hipótese de indivisibilidade ativa. E aqui nós perceberemos que cada um dos credores poderá exigir a dívida toda. Não é que cada um exigirá uma vez a ponto dela ser satisfeita N vezes. Mas quem quer que queira exigi-la não será obrigado a exigir por partes diante da indivisibilidade da prestação e poderá, portanto, exigi-la por inteiro. Agora, uma vez recebida a prestação por inteiro, ele não pode ficar com todo o benefício dela. É por isso que, no segundo momento, ele deve chamar os demais credores para pagar a eles o equivalente pecuniário de suas respectivas cotas. Então, esse dever de distribuir o bônus entre os demais credores da obrigação indivisível está disciplinado no artigo 261, segundo o qual, se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Então, isso mostra, portanto, que o devedor que é exigido no todo depois distribui o ônus entre os demais a partir da subrogação. E o credor que é satisfeito por inteiro, depois também no segundo momento haverá de distribuir o bônus entre os demais credores, a fim de que os interesses ao final da obrigação se equalizem. Há só uma preocupação especial na indivisibilidade ativa, que é aquela trazida no artigo 260, que diz o seguinte: embora cada um dos credores, diante da indivisibilidade da prestação, possa exigi-la por inteiro, o devedor haverá de tomar uma cautela, porque ele está pagando tudo a uma pessoa que não é dona do todo. Ele está pagando tudo a esta pessoa para manter unicamente a unidade da prestação. Então, se eu estou dando tudo a quem não é dono do todo, eu haverei de tomar uma cautela. E qual é essa cautela que o artigo 260 exige do devedor para que ele se exonere regularmente da obrigação? É, no momento da cobrança, exigir a presença de todos os credores para receber a prestação, que é a hipótese do inciso 1º do artigo 260, pagar a todos conjuntamente, ou pagar, de acordo com o que permite o inciso 2º, a um só dos credores, mas exigindo desse uma garantia. E que garantia é esta? A garantia de que ele vai receber tudo e, no segundo momento, vai distribuir o equivalente pecuniário entre os demais credores. Porque se ele recebe tudo e não faz isso, e não cumpre com o seu dever de distribuir o equivalente pecuniário entre os demais, haverá um enriquecimento ilícito da parte dele. E haverá também uma infração ou uma falta de cautela por parte do devedor. Porque, embora ele possa ser exigido de todo, ele tem que pagar com a cautela que exige o artigo 260. A todos conjuntamente ou apenas a um, exigindo deste uma garantia de que ele vai pagar aos demais. Porque se ele pagar aos demais, a garantia é devolvida. Mas se ele não cumpre o dever do artigo 261, haverá esta garantia de equalizar o interesse dos demais. Então, na indivisibilidade, portanto, ativa, o devedor deve ter uma cautela no momento do pagamento, a de pagar a todos conjuntamente ou a um só dos credores, exigindo deste uma garantia. Caminhando para o fim,
o artigo 262 traz também uma lição fácil de compreender, porque se eu sou credor da obrigação indivisível e nessa condição posso exigir tudo, eu também poderei perdoar o devedor do pagamento da obrigação. Afinal, quem pode o mais, pode o menos. Se eu sou credor e posso exigir tudo, eu posso também operar a remissão da dívida, popularmente conhecida como perdão. Então imaginem só, eu sou, junto com outra pessoa, credor de uma obrigação indivisível e na condição de credor dela, perdoo o devedor. O outro credor vai achar o que desse perdão? Ele vai se prejudicar com o meu perdão? Ou ele poderá exigir de mim a parte que cabia a ele na quantia perdoada? É exatamente essa segunda hipótese que é possível. Então, se eu sou credor, junto com você, de uma obrigação indivisível, calculada em R$1.000, e perdoo o devedor dessa obrigação, você, enquanto co-credor, poderá exigir não do devedor perdoado, mas sim do credor que perdoou a parte que lhe cabia na obrigação. É isso que diz o artigo 262, quando assevera: se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Então, se eu tenho, portanto, dois credores de uma obrigação indivisível de R$1.000 e um deles perdoa toda a obrigação, o outro credor poderá exigir dele não a obrigação por inteiro, mas a parte que lhe cabia no total, que é exatamente 50%, a considerar que haviam dois credores de uma obrigação indivisível. E por fim, pessoal, a regra do artigo 263, que também é muito clara ao meu ver. Porque vejam só, a regra geral para aquelas obrigações que têm multiplicidade de pessoas é a do artigo 257, que diz, havendo mais de um credor ou mais de um devedor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantos quantos forem estes. Mas quando a obrigação tem por objeto a obrigação indivisível, em razão daqueles motivos apregoados pelo artigo 258, a responsabilidade deixa de ser por parte e passa a ser por inteiro. Mas essa responsabilidade por inteiro se faz unicamente em razão da necessidade de manutenção da unidade da prestação. É por isso que, se essa prestação, antes de ser paga, for convertida em perdas e danos, ou seja, for convertida em dinheiro diante de uma impossibilidade, por exemplo, culposa do devedor, subsiste razão para a obrigação continuar impondo a responsabilidade por inteiro, ou diante do esvaziamento do objeto da prestação, a responsabilidade volta a ser por partes, como afirma o artigo 257. Se você levar em conta, portanto, que a obrigação indivisível se faz unicamente, a responsabilidade por inteiro na obrigação indivisível se faz unicamente para preservar o objeto, e esse objeto é alvo de perecimento, não há razão mais para preservá-lo. Por isso é que o artigo 263 apregoa: perde a qualidade de indivisível, leia-se, afasta-se a responsabilidade por inteiro quando a obrigação se resolver em perdas e danos. Porque aí o objeto que se queria preservar, unitário, não existe mais. E se ele não existe mais, é convertido em dinheiro, o dinheiro é divisível e atrai, portanto, a responsabilidade por partes. Então, a regra geral na indivisibilidade é que, se o objeto perecer, a obrigação por inteiro se esvazia, atraindo a regra do artigo 257, passando ela, portanto, a ser por partes. O artigo 263, ao final, ele trata da responsabilidade pelas perdas e danos, né, oriunda do perecimento desse objeto. Se a responsabilidade for de um só dos devedores, somente este responderá pelos danos. Mas se a responsabilidade for de todos, todos responderão por ele na cota, na fração, no limite do seu interesse. Então, aí está, portanto, o nosso conteúdo das obrigações indivisíveis, que eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Eu agradeço a todos, forte abraço, até o próximo conteúdo.